Meu nome é Jéssica, eu vou falar sobre algumas táticas de divulgação da ditadura militar. Uma delas foi a propaganda estatal, que eles utilizavam slogans e hinos para a TV e para os rádios. A censura, que era a proibição de obras culturais e o controle da imprensa e dos meios de comunicação. O uso da cultura, que eles usavam muito o futebol como símbolo nacional, e também o uso da cultura popular para ter uma boa imagem do regime. Também tinha manipulações de informações, onde eles distorciam as coisas, distorciam a realidade e apresentavam aos brasileiros como verdade. E também teve o apoio de instituições privadas. Algumas delas foram o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Alguns dos slogans mais utilizados foram Brasil, ame-o ou deixe-o, que foi o mais utilizado. Ele associava a oposição com a traição nacional. Quem não vive para servir o Brasil não serve para viver no Brasil. E povo desenvolvido é povo limpo. Agora eu vou falar sobre alguns dos meios de comunicações que eles utilizavam para controlar o pensamento das pessoas lá. Um deles era a televisão, que teve um domínio da mídia e que, com o crescimento da Globo e de outras emissoras, o governo ele utilizou da TV para fazer essas campanhas. Então, como mencionado previamente, eu falei sobre os hinos e nessas emissoras, por exemplo, eles passavam os hinos da ditadura. Também teve a programação controlada, que todas as coisas que passavam na TV, em rádios, em meios de comunicação, eram sempre cuidadosamente controladas pela censura, pela imprensa, e qualquer conteúdo que pudesse criticar a ditadura, ele não iria ser passado. Algumas novelas e alguns programas de entretenimento sempre passavam essa ideia de patriotismo e de progresso que a ditadura podia fornecer pra gente. Também na TV tinham várias exibições de discursos de líderes militares e também eventos que eram sempre divulgados, o que dava essa ideia de que o regime era uma coisa boa, porque só tinha aquilo, então todo mundo teoricamente apoiava. O rádio, na época, era uma opção muito boa para divulgar, porque nem todo mundo tinha acesso à televisão, mas o rádio já era uma coisa que alcançava várias áreas do Brasil. Então, ficou sendo uma ferramenta muito boa para manipular o pensamento coletivo. Com essa manipulação do pensamento coletivo, eles usavam notícias manipuladas, alguns programas também de entretenimento. Também eles tinham os cinejornais, que eram curtas-metragens que eram exibidas antes de algum filme no cinema. Então, era uma forma muito boa de alcançar o maior público possível. E também, nos cinejornais, tinham muito conteúdo controlado e também teve um efeito muito grande na opinião pública, porque eles apresentavam uma visão idealizada do regime, uma visão que não era o que estava acontecendo, e justamente por ser um conteúdo controlado, por ser o que eles queriam passar só a coisa boa, assim, eles foram bem aceitos pela população. Esses meios de comunicação, eles construíram uma narrativa muito favorável para o regime militar, já que eles criaram um ambiente de conformismo e também eles silenciaram a oposição. Durante a ditadura militar, a mídia impressa, como jornais e revistas, foram um dos principais instrumentos usados pelo governo para divulgar a propaganda. Apesar de parecer um espaço de informação, ela funcionava sob forte censura. Tudo que fosse contra o regime era cortado e só podia circular o que reforçasse a imagem positiva do governo. A propaganda mostrava obras, progresso e mensagens de patriotismo, sempre tentando passar a ideia de que o país estava no caminho certo. Assim, a mídia impressa ajudava a construir uma versão controlada da realidade, escondendo os problemas como repressão, violência, tortura e as crises econômicas da época. Além da mídia tradicional, o governo também usou objetos do dia a dia para espalhar suas mensagens. Slogans como Brasil, ame ou deixe-o, ou então o famoso Quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil, eram muito comuns de aparecer em adesivos de carros, chaveiros, cadernos, botões, cartazes e outros itens comuns do dia a dia.
A ideia era que quanto mais presente a frase estivesse no cotidiano, mais natural ela pareceria. Esses objetos funcionavam como propaganda constante, reforçando o nacionalismo e a pressão para que as pessoas aceitassem o regime como sinal do patriotismo. É importante entender que a propaganda era sempre acompanhada da censura, ou seja, enquanto o governo espalhava uma mensagem otimista, ele também escondia as prisões, as torturas e quaisquer críticas que existissem na época. O principal efeito dessa estratégia foi criar uma sensação de legitimidade. O regime tentava mostrar que estava trazendo progresso e ordem, mesmo enquanto a realidade era bem diferente. Muita gente passou a acreditar nessa versão idealizada e romantizada do Brasil, porque só tinha acesso ao que o governo permitia. No geral, a propaganda em mídia impressa, adesivos e objetos ajudou a manter o regime por mais tempo no poder, enquanto moldava a opinião pública e influenciava a forma como o país era visto naquele período. Bom, agora eu irei falar como que a ditadura militar utilizou a seleção brasileira do futebol. Esse foi um período dos anos de 1964 a 1985 e foi marcado quando os militares tomaram o poder e começaram a governar sem eleições diretas. Foi um período com muito autoritarismo, perseguições, limitação da liberdade individual, censuras, e eles simplesmente utilizavam o futebol como uma propaganda política. Mas afinal, por que a escolha desse esporte? Bom, naquela época e até mesmo atualmente, o futebol sempre foi uma das grandes paixões do Brasil. E eles simplesmente utilizavam dessa alegria que os brasileiros sentiam pelo futebol para meio que dizer para o povo que o país estava indo muito bem graças ao governo deles. Um ponto muito decisivo dessa propaganda política foi no ano de 1970, no qual a gente estava tendo a Copa do Mundo no México. E a gente tinha um time muito bom, com jogadores como o Pelé, que inclusive viveu nessa época, e o Brasil simplesmente saiu vencedor da Copa do Mundo. Esse foi o primeiro jogo transmitido ao vivo pela televisão, e a gente tem até mesmo aparições do Médici, que era o presidente da época, torcendo pelo time e simplesmente associando essa vitória ao regime militar. Então, enquanto eles mostravam o Brasil unido, saindo vitorioso, estava acontecendo várias outras coisas, como perseguições, torturas, prisões, mas claro que eles não mostravam isso na televisão. Eles apenas utilizavam da propaganda política para mostrar um Brasil patriótico. O tropicalismo e a subversão pela estética. Enquanto a MPB de protesto seguia em uma linha mais tradicional, o movimento surgiu para chocar e subverter por completo o tropicalismo. Liderados por Caetano Veloso e Gilberto Gil, os tropicalistas misturavam rock, bossa nova, psicodelia e elementos da cultura de massa. Eles criticavam não apenas a ditadura, mas também a esquerda nacionalista e a própria sociedade conservadora brasileira. Canções como É Proibido Proibir e Alegria, Alegria eram manifestos de liberdade individual e experimentação. Essa postura desafiou tanto os militares quanto os setores mais puristas da cultura, tornando-se um ato político de enorme coragem. A prisão e o exílio de Caetano e Gil, em 1968, marcaram o alto custo dessa rebeldia. De 1964 a 1985, o Brasil viveu sob ditadura militar. Mas onde havia opressão, nasceu uma força poderosa, a resistência cultural. Artistas, músicos, dramaturgos e cineastas transformaram suas obras em armas de protesto. O tropicalismo e a subversão pela estética. Enquanto a MPB de protesto seguia em uma linha mais tradicional, o movimento surgiu para chocar e subverter por completo o tropicalismo. Liderados por Caetano Veloso e Gilberto Gil, os tropicalistas misturavam rock, bossa nova, psicodelia e elementos da cultura de massa. Eles criticavam não apenas a ditadura, mas também a esquerda nacionalista e a própria sociedade conservadora brasileira. Canções como É Proibido Proibir e Alegria, Alegria eram manifestos de liberdade individual e experimentação. Essa postura desafiou tanto os militares quanto os setores mais puristas da cultura, tornando-se um ato político de enorme coragem. A prisão e o exílio de Caetano e Gil, em 1968, marcaram o alto custo dessa rebeldia. Trincheira 3.
palco, tela e palavra, outras frentes de batalha. Meu nome é Eduardo Martins. A resistência não estava só nos discos de vinil. No teatro, grupos como Opinião e o Arena encenavam dramaturgias que refletiam os conflitos sociais e a realidade do trabalhador, muitas vezes sob constante vigilância. A peça Roda Viva, de Chico Buarque, foi brutalmente censurada e atacada. No cinema, o cinema novo respondia ao lema "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça". Diretores como Glauber Rocha, em filmes como Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, usavam alegorias complexas e uma estética visceral para criticar as estruturas de poder, a violência e o subdesenvolvimento do país. Até a literatura e as artes plásticas encontraram caminhos, seja no realismo crítico de um Carlos Drummond de Andrade, seja nas instalações e performances que questionavam a ordem estabelecida. Concluímos que o legado é permanente. Esses movimentos culturais não acabaram com a ditadura, mas cumpriram um papel vital. Eles mantiveram viva a chama do pensamento crítico, ofereceram um respiro de liberdade e a criatividade em um clima de asfixia e uniram pessoas em torno de símbolos de esperança. Seu legado é a prova de que a arte é um espaço fundamental de memória, identidade e luta política. Eles nos ensinaram que, mesmo sobre as sombras mais densas, a cultura é um ato de resistência e um poderoso instrumento para sonhar e construir um futuro diferente. Este foi um breve panorama de uma época onde a arte salvou vidas e alimentou esperanças. Muito obrigado.